Começando o 305º episódio do Área de Transferência da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Sotes Telecom, pela i2Go e pelo Text Expander, e apoiado como sempre pelos nossos queridos adetêncios no apoia.se/área de transferência e picpay.me/área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e ó que beleza, assim como toda semana, casa cheia, o Coca tá por aqui, o Rambo tá por aqui, o Bruno Casmino também tá por aqui. Tudo bem com vocês? E aí? Olá! Beleza, eu tava conversando hoje aqui em privado com o Rambo e ele me mandou muitas fotos curiosas e criativas, algumas envolvendo algum familiar do Yoshi, provavelmente. Tudo isso rodando ali, deixando as máquinas e o iPhone e o iPad dele muito quente, porque ele instalou lá o Stable Diffusion com Core ML e tudo mais. E deve ter tido um dia, eu falei pro Rambo, né? Lá se vai um dia inteiro de produtividade perdido. O Rambo falou, talvez não, né? Mas aí, como é que foi brincar hoje com o Stable Diffusion aí no seu Mac? Eu tenho um app para iOS que tem a ver com montar bonequinhos, né? Então, essa área é bem interessante para mim e pode eventualmente, pelo menos ter experiência com isso pode ser útil no futuro não tão distante, então é bom dar uma brincada. O Stable Diffusion, todo mundo quase já deve ter ouvido falar, que é aquele modelo que faz basicamente o que o Dolly faz, e tem muita coisa que a gente usa dessas ferramentas são baseadas no Stable Diffusion, que é um conjunto ali de vários modelos de machine learning para você fazer geração de imagem com base em texto. E a novidade que a Apple anunciou semana passada e ontem consolidou, né, solidificou com o lançamento aí de um projeto open source, é que eles integraram o suporte aos modelos de Stable Diffusion no Core ML, que é o framework nativo do macOS, do iOS, para trabalho com machine learning. Então você pode agora rodar um modelo de Stable Diffusion via Core ML no seu computador, no seu iPad, no seu iPhone, e isso abre muitas possibilidades, né? Porque é muito mais interessante você rodar um modelo na sua máquina do que você necessariamente ter que enviar tudo para um servidor, e aí tem todas aquelas questões de privacidade e tudo mais, mas tem os downsides também, né? Que você já pincelou aí. Então, eu vou fazer a primeira pergunta sobre isso, é assim, de 0 a 10, o quanto você tem que saber o que você está fazendo para conseguir instalar, rodar e brincar com isso do zero, assim? De 0 a 10 é mais do que o nível de você que desiste do Raspberry Pi lá, sabe? É tipo... Eu poderia dizer, Rambo, que é como se fosse um Photoshop feito em código. Você vai aplicar os filtros que vão gerar as imagens, né? Mas você tem um script que você vai dizer, né? A linha de raciocínio, sei lá, enfim, mas você vai definir a estrutura, né? Como se você estivesse passando as instruções para o Photoshop operar, só que por código. Posso dizer isso? Você pode, na verdade, é bem simples para quem quer brincar com isso, como o Mendes falou. Quem já fez alguma coisa que envolveu, tipo, copiar comando de terminal e colando lá em sequência, primeiro roda esse comando, depois roda esse, aí instala isso. Quem souber fazer isso, consegue brincar com isso aí, porque tem todo o passo a passo lá, só que é aquela coisa, aí dá algum probleminha, você tem que saber, né, fazer o troubleshooting ali, ou procurar no Google, né. Então, durante o processo aqui, eu encontrei alguns probleminhas ali no meio do caminho que eu consegui desviar e tal, mas depois que você tem a parada pronta, você roda ali no terminal um comando, gera aí tal coisa, e ele gera para você uma imagem, né? Então, para qualquer pessoa que sabe seguir ali uma sequência de comandos de terminal e procurar no Google quando der algum problema e resolver, beleza. Eu brinquei do lance do Raspberry Pi porque o Mendes já contou, né? Que ele já tentou instalar algumas coisas em Raspberry Pi e tal e desistiu porque era muito chato e sempre dava alguma coisa errada. E de fato, o meu problema com o negócio de machine learning que eu sempre esbarro é Python. E desculpa quem gosta de Python, mas, tipo, não tem uma coisa que eu tenha me deparado na minha vida até hoje que envolve Python que tenha funcionado de primeira, assim. Tudo você tem que baixar, não, mas tem que ser o Python 3.7.1.14y de 1957, nem existia Python, mas enfim, pra você é muito chato isso, é tudo incompatível e aí você tem que
instalar um gerenciador de versão de Python para... é chato. Então, Python, melhore, né? Swift não tem essas coisas aí. Até JavaScript, que é mó treta também, negócio de Node, NPM, é menos ruim porque, te falar, esse negócio de Python dá dor de cabeça e aí cada projeto, não, aqui para você usar esse a gente vai ensinar você a fazer usando o PyEnv, que é um gerenciador de ambiente de Python. Não, esse aqui tem que ser o Anaconda, que é outro ambiente de negócio de Python. Aí, não, mas daí tem o Miniconda, daí qual que eu instalo? Daí, tem que baixar a versão pro Apple Silicon, não é a versão que tá lá na home do site. Então, assim, nossa, Python é chato. Eu não gosto de Python, desculpa quem gosta, mas Python é mó maneiro porque tem os negócios de machine learning que é tudo em Python, né? Então tem que aguentar, fazer o quê, né? O Python chegou e falou, vocês vão ter que me engolir. Então, é isso, né? Foi o que eu fiz e deu certo, mas aí você lida com essa parte, né? No caso aqui do Core ML, a graça é você colocar isso num app de Mac, iPhone, iPad. Então você lida com o Python até você compilar ali o seu modelo do Stable Diffusion e com esse modelo compilado, você pega ele, bota lá no seu projeto de Xcode, dali pra frente é o que eu estou acostumado a fazer no meu dia a dia, aí é uma maravilha. E eu fiz hoje lá o ML Studio, que eu mandei um videozinho pro Mendes do negócio funcionando e deu certo. E eu vou fingir que eu não te perguntei isso mais cedo pra gente poder falar aqui. E aí você instala isso e roda tudo local no app, não depende de conexão com o servidor e tudo mais pra poder mastigar o que você pediu e cuspir a imagem. Exatamente, a graça é justamente essa, né? O Core ML ele roda no device. A única coisa que provavelmente num app de verdade envolveria um servidor seria você baixar o modelo depois que o app foi instalado, porque o modelo é grande. É tipo 2 GB o modelo. Então não é uma coisa que tá assim num estado muito plausível de você baixar um app da App Store e ele já vir com isso lá dentro, porque é muito grande, ninguém ia querer instalar isso tudo. Mas, né, se o app lá rodar e aí, quer fazer tudo no seu device, então baixa, né? Você quer ter essa vantagem da privacidade absurda, então, né, tem esse downside de você ter que ter esse modelo. Porém, a Apple já fez com outros modelos comuns de machine learning, que é tipo fazer um embed ali no próprio iOS e macOS de pedaços daquele modelo, e aí quando você faz o deploy daquele modelo na App Store, ele chupa o que tem lá no seu modelo que já tem no sistema, arranca, e aí o seu modelo fica muito menor. Então não me surpreenderia se eles fizessem isso também com o Stable Diffusion. Tomara que façam, mas tá muito no começo ainda. Então tem esse downside. Provavelmente qualquer app de verdade que for usar isso, você vai ter que ir lá dentro do app falar, baixa o modelo, vou esperar aqui você baixar o modelo. Tipo quando você quer trocar a voz da carangueja e aí ele tem que baixar a voz e tal, tipo isso. Tá. E o que me surpreendeu sobre o fato de ter sido o Stable Diffusion que ganhou essa compatibilidade toda e suporte e tudo mais, é que quando eles apareceram, é da Stability AI, né, o Stable Diffusion. Quando eles apareceram, teve a polêmica toda sobre eles não terem as camadas todas de segurança que tinham, por exemplo, no DALL-E e tudo mais, que era para impedir geração de imagens controversas, imagens potencialmente perigosas, né, e abusivas e coisas assim, do tipo, o DALL-E não gerava imagens com figuras públicas e políticos. O Stable Diffusion falou, bom, a gente não vai interferir, não vamos intervir, e aí a própria comunidade de desenvolvimento e tudo mais vai fazer os filtros para que isso possa ser limitado ou não, dependendo do modelo e tudo mais. Então, como é que a Apple adotou isso aí, só que sem a treta? É complicado porque não é muito a Apple adotou, né? Porque a Apple não adotou exatamente nada. Tipo, eles só colocaram a compatibilidade e aí eles não distribuem o modelo para você. Eles não o modelo é completamente à parte. Eles só tem um ferramental ali e suporte no nível do sistema para facilitar o deploy de modelos que tem essa topologia do modelo do Stable Diffusion. Não quer dizer que é suporte ao Stable Diffusion
É claro que é assim que eles apresentam, porque é o modelo que tá em voga aí, que tá todo mundo usando, mas é um suporte a essa topologia, esse formato, né, do Stable Diffusion. Então, qualquer modelo que seja parecido deve funcionar. E ele tem agora, pelo menos a maioria das versões tem lá um safety check, que é até interessante de você fazer isso que eu fiz, ir lá e compilar o modelo e fazer a implementação, que você vê que na verdade não é um modelo sozinho que faz tudo. Ele passa, o processo todo passa por tipo 3, 4 modelos diferentes. Então você tem um modelo que vai pegar o texto e interpretar, né, aquele texto e transformar ali em vetores que vão ser mandados para o próximo modelo, que é o que vai fazer lá a criação, digamos assim. Aí o outro modelo é que vai gerar a imagem de fato, e aí no final tem um modelo que é o safety check, que vai fazer uma verificação se aquela imagem tem alguma coisa que não devia, alguma coisa controversa. Porém, na biblioteca que a Apple fez, tem uma flagzinha lá, Disable Safety Check. E aí você pode botar lá, sim, desabilita o safety check, por favor, e ele desabilita. Então, né, não sei, é curioso isso. E também, né, vamos fazer de conta que eu não comentei isso com você antes, que provavelmente isso se tornando mais popular e mais plausível de se ver em apps em produção, a App Store provavelmente vai incluir alguma regra em algum momento que apps que usam modelos de machine learning tem que ter o lance de safety check habilitado. E esse safety check é uma coisa que faz parte do modelo. A pergunta é, a Apple está delegando essa responsabilidade de impedir a geração de imagens proibidas para o modelo, para isso, ou é do lado da Apple? Esse safety check ele faz parte do pacote da geração, não tem nada a ver com a Apple mesmo. Cada modelo tem o seu safety check dentro dele, e eu não sei se tem muito como você fazer um modelo de safety check genérico que funcione para tudo, porque o modelo de safety check, ele é treinado para aquele modelo de geração de imagem específico. Então ele sabe identificar dentro daquele contexto. Talvez, não sei, eu não sou especialista em machine learning, eu sou noob total nessa área. De repente a Apple possa, né, com os especialistas de machine learning dela, eventualmente no próprio iOS vai ter já lá embutido no Core ML um esquema de safety check. Nossa, é difícil. Pois é. Muito bem, mas promissor então. Pelo que eu vi das fotos que você compartilhou comigo, não sei se você pode compartilhar publicamente, mas eu vou fazer o relay das fotos aqui, ficaram são promissoras. Acho que a tecnologia é bacana e promissora. Isso deve começar a pipocar em aplicativos muito em breve, né? É interessante, eu acho que na prática ainda vai demorar um pouco para isso ser algo viável, porque tem esse lance todo do peso do modelo e também da demora, né? Tipo, eu tenho um iPad A12Z, então não é um iPad super moderno, mas tanto no Mac M1 quanto nesse iPad e tal, demora aí, tipo, uns minutinhos para gerar a imagem, e o iPad fica muito quente. Tipo, ele chegou a baixar o brilho da tela enquanto tava fazendo lá a geração, porque realmente ele esquenta bastante. E também usa muita memória, né? Tanto é que eu tive até que colocar lá aquela... É uma capability nova que a Apple introduziu não faz muito tempo, acho que foi no iOS 15, que os apps no iPad podem pedir mais memória, né? Eu tive que habilitar isso, senão o app morria no meio do processo. É que, assim, isso de... vai levar um tempo e tal. Sei lá, cara. No começo do ano, quando que a gente achou que ia conseguir gerar isso em casa, um negócio desse, assim? Você joga um texto, ele cospe uma foto e tudo mais. Então, acho que tá meio acelerando meio rápido essa evolução desse tipo de coisa, né? Então, não sei. Imagina que daqui a um ano... Quando a Apple fez aqueles núcleos de ML, eu falei, pra que esse negócio aqui? Porcaria aí. E aí passou um ano, passou 2 anos e a gente ainda não tá vendo o uso prático disso. Tá vendo ali, né, na hora de selecionar, né, procurar por um texto, enfim, né, indexar as imagens. Mas quando os aplicativos, né, passarem a usar isso como carne de vaca, vai ser sensacional.
Muito bem, encerrado o mini assunto que não foi mini assunto, ainda bem, porque é um tema interessante. Eu quero trazer aqui um outro assunto de uma coisa que eu brinquei bastante nessa semana, que é o ChatGPT, que é uma evolução lá do GPT-3 e tudo mais, que a OpenAI disponibilizou pra galera poder testar. Mas antes disso, vou tirar um minutinho aqui do episódio para já agradecer o primeiro patrocinador do episódio de hoje, que é a Sotes Telecom. Então, a Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço bacana de PBX em nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e linhas telefônicas também. Então, com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma fiação nova, quebradeira, nada desse tipo. E ela tem também uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo, um painel de relatórios online para você poder acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre as matrizes e filiais, então, além de facilidade para administrar os ramais e também ter acesso às métricas das ligações das suas equipes, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana também é que nas regiões de São Paulo e São Bernardo do Campo, ela oferece um link dedicado de fibra ótica para empresas. Então, para você que está buscando qualidade de serviço, flexibilidade e baixo investimento também em serviços de voz, faz o seguinte, acessa sotes.com.br, vou soletrar sothis.com.br ou fala com eles no Instagram, no Facebook também, pelo @SotesTelecom. Você comenta que escuta aqui o ADT e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e comunicação também da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio mais uma vez aqui do ADT e pelo apoio também a toda Gigahertz. Obrigado, Sote. Valeu. Vamos lá, eu tô brincando bastante, me diverti muito nos últimos dias com o ChatGPT, vou deixar o link aqui na descrição do episódio, que é basicamente um bot conversacional que a OpenAI disponibilizou pra galera poder fazer consultas e conversar mesmo. Dá pra brincar de outros jeitos, mas pelo menos o propósito dele é você poder conversar com o bot ali, ele te gerar respostas e te explicar alguma coisa, né? Você vai conversando sobre, como é que o avião fica no ar? Um teste que eu fiz, é isso, como é que o avião fica no ar? Aí, você tem um empuxo, não sei o que lá, da asa, lá. Fala, tá, me explica isso do jeito mais fácil. Aí ele explica, então, né... Tá, agora, e se eu fosse uma criança, como é que eu faço pra entender? Ele gera um jeito mais simplificado ainda. Eu tava aqui, antes de começar a gravar, eu até compartilhei com o Rambo também, que eu falei assim, ô robozinho, me explica structs de Swift e a relação disso com variáveis privadas, como é que funciona? Aí ele explicou que você tem um struct pra você poder acessar a informação, você não pode acessar de fora. Aí gerou um código de exemplo comentadinho, bonitinho e tal. Explicou de novo depois, pra garantir que eu ia entender. Eu falei, sei lá, eu coloquei assim... Gera um haiku com o Yoda substituindo Chandler em Friends. Ele gerou um haiku com o Yoda substituindo o Chandler em Friends. Alguém, acho que foi... Quem que foi? Alguém que falou... Gera alguma cena de Star Trek, só que o Spock é uma banana. E aí gerou uma cena, bonitinho lá, descreveu, né, conversa, o povo surpreso que o Spock é uma banana, o Spock é isso aí, só uma banana mesmo, ali com a casca da banana, pega um negócio, não sei o que lá. Então eu tenho achado bem divertido. Teve uma polêmica porque, como ele gera respostas que são convincentes, se elas estão certas ou erradas, acaba passando meio batido de vez em quando. Então, o pessoal lá do Stack Overflow, por exemplo, baniu respostas geradas pelo ChatGPT porque elas parecem estar certas, mas tecnicamente está tudo errado. Então, não dá pra confiar no que ele diz. Eu compartilhei também, eu pus no Twitter, eu falei, gera aí, por favor, uma discussão acalorada entre o Steve Jobs e o Elon Musk. Eu vou deixar o link para essa discussão no Twitter. Também você consegue ver ali, né, que de onde veio cada um dos textos, as impressões que um tem do outro e tudo mais, que são impressões que a internet tem a respeito dos dois, né? Mas, eu não sei, eu tô achando, assim como no lance da imagem que a gente comentou agora há pouquinho, eu tô achando bem promissor, ainda que é meio raso, às vezes, o jeito que ele escreve ali, você vê que tá tentando ser profundo, parece uma música do Jota Quest. Quer ser profundo, mas não consegue. Mas ainda assim, eu tô achando promissor. Vocês brincaram com ele, não? Cara, eu não cheguei a brincar com ele, mas eu dei uma pesquisada e eu queria entender uma parada, na real. Se você pediu as explicações pra ele, ele foi te ajudando ali, etc, né? Foi resumindo, foi fazendo tópicos, aqui até o exemplo que você mandou. Mas, por exemplo, se eu tava vendo que se eu quisesse, sei lá, procurar alguma coisa de código, por exemplo, eu que tô brincando de Swift, né, de vez em quando, ele também consegue me gerar um código, né? Ou não?
Sim, ele embeda um código lá, até com as cores para cada uma das partes do código e das variáveis e blá blá blá. E aí você pode até copiar esse código para jogar, sei lá, no Xcode, depois eu poder brincar, construir a partir disso. Então ele gera. O que eu mandei pro Rambo foi assim, interessante, não sei se tá certo. O Rambo falou, até que tá certo, mas tá meio redundante a explicação, é pra noob mesmo. Eu falei, por isso que eu entendi. Então tem isso, mas a que ele gerou pra mim tava tecnicamente certa, mas não é o caso 100% das vezes, né? Eu brinquei assim, coloca o Steve Jobs do além entrevistando o Steve Jobs vivo. E aí o Steve Jobs do além falou, estou aqui no além e tudo é muito diferente. Mas, sim, né? Dá pra ver de onde ele tirou as ideias, que é o básico do básico do básico de falar que está no além. Então, tem um pouco disso. Isso que eu brinquei que é meio raso, né? Parece que quer ser profundo, mas acaba não sendo. Mas tá sendo divertido e dá pra ver o potencial disso. É impressionante ver ele gerar esses textos, essas coisas assim. E entender, o bacana disso é entender a conversa, não é? Você pergunta... Ele responde, aí você tem que começar de novo. Você fala, putz, me explica de novo. Eu pedi pra gerar uma história só com palavras com letra A. Ele gerou uma história bonitinha, como só tinha palavras com letra A na história. Então, essas coisinhas assim têm sido divertidas de brincar. E o mais legal é isso, né? É o fato dele não resetar o comando depois da primeira ação, né? Tipo uma Alexa da vida que você não consegue muito, ou a Siri, né? Que você não consegue emendar a parada. Que eu acho que é como deveria ser uma assistente virtual desde o começo, né? Você consegue emendar, você pergunta um negócio, ela responde e fala, não, mas e tal coisa, e tal coisa. Eu acho animal isso, cara. E eu perguntei do código porque, assim, eu fico pensando, né? Eu tô brincando disso agora, cara, de repente eu consigo, né? Claro, não nesse momento, mas daqui a um tempo você vai conseguir programar um negócio, por mais que ele venha redundante, né? Se você tem um conhecimento da linguagem, beleza, ele vem redundante, mas você vai lá, dá uma arrumada, mas o grosso da parada ele fez pra você, né? É muito da hora isso. Uhum. Quando a gente compra fast food, a gente não tá comprando alta gastronomia. Quando a gente vai no mercado e compra comida congelada, né, a gente sabe que tá comprando comida congelada cheio de conservantes, whatever da vida, mas você não morre de fome. Tudo bem que não vai estar necessariamente bem alimentado, né? Vocês pegaram o exemplo. E aqui é a mesma vibe, né? Imagina isso como ferramenta inicial de construção de texto. Quando você vai escrever um texto, você tem as suas fontes ali, você seleciona as ideias. Imagina você poder pegar essas suas ideias e empurrar para uma IA e ela construir um texto, seja da maneira que for ali, né? A interação, se é conversacional ou não. Isso para mim que eu acho legal. O grande barato de você ter uma IA que dirige carros é que todo mundo vai passar a dirigir bem. Quem não tem condições de dirigir por alguma situação, seja medo, seja capacidade física, o que for, vai dirigir tão bem, né? Porque é uma máquina que está dirigindo quanto qualquer outra pessoa. Claro que se pegar um piloto de Fórmula 1, ele vai dirigir melhor do que a IA, acredito. E o texto esse não vai ser o melhor texto possível, mas, né, você já não começa mais com a página em branco do Word. O Mendes compôs, né, quer dizer, a AI compôs, né, ele falou assim, componha uma poesia sobre o podcast A Área de Transferência. Ficou bem interessante. Todo o texto dessa parada, eu noto uma coisa, é extremamente clichê e repetitivo. Que é o GPT-3, ele tem um pouco disso, mas parece que nesse modelo do chat especificamente eu vejo mais isso, e talvez seja, e agora eu vou fazer a minha crítica, não a isso, mas a forma como você, Mendes, está usando, e como muita gente está usando, que esse GPT chat não é para ser usado assim. E isso que você fez de pedir para compor uma poesia do Área de Transferência, você usa o GPT-3 puro, não precisa... A ideia desse esquema do chat é você ter uma conversa, né? Fazer uma conversação como se fosse conversar com uma pessoa. Porém, eu fui tentar fazer isso e foi super sem graça, porque eu pensei, vai ser divertido, vou simular aqui uma entrevista de emprego. Aí eu perguntei, tipo, por que você aplicou para essa vaga de emprego? Me conta sobre a sua ideia de trabalhar aqui e tal. Eu sou um modelo de inteligência gerada... Pô, que graça, né? Já se entregou já, né? Como é que é? O teste de Turing lá, pra você ver se é uma máquina ou não. Já tá se entregando assim, fácil. Foi resposta nível carangueja. Assim, só faltou falar, aqui está o que encontrei na internet sobre vaga de emprego. Então, eu acho o GPT-3
original muito mais interessante, porque os usos interessantes que eu tô vendo desse chat são os usos do GPT-3 original, que não é a ideia do chat, mas quando eu tentei usar como chat, deu errado, não ficou legal. Então, aí vai aquilo que eu te perguntei sobre de 0 a 10 o grau de conhecimento para fazer o negócio funcionar. O GPT-3 precisa de um certo nível técnico de conhecimento para você conseguir rodar um negócio para brincar. Porque eu tentei e não consegui, pelo menos, né? Tem um playground lá, você abre uma página, é um campo de texto, você escreve e pronto. É só isso. Sei lá, aí é burrice minha, porque eu não consegui chegar no nível de divertimento da galera que tava postando isso aí, então eu tô usando ele como playground mesmo, porque tem isso, assim, tudo que você pergunta, o que você acha? Me fala sobre isso, ele fala assim, eu sou um modelo treinado, eu não tenho acesso à internet. Eu falo assim, tá, quais são as perguntas mais cretinas que te fizeram? Eu não tenho acesso às perguntas que fazem pra mim, só a nossa conversa aqui é como se tivesse nascido agora. Então, ele é limitado. Na parte de conversa, ele é mais limitado mesmo, né? Se você sai um pouquinho ali do que daria, sei lá, uns liabilities pra ele fala, não, ó, eu faço isso, conversa comigo, me pergunta alguma coisa, mas não me fala o que eu acho, não me fala o que eu sinto, não é por aí. Aí eu pedi pra ele compor o haiku do Yoda substituindo o Chandler in Friends. Ele falou, beleza. Aí ele fez. E só pra constar, o Rambo falou do teste de Turing. Eu defendo uma teoria que quando a IA, a máquina, for inteligente o suficiente, ela vai ser capaz de fingir que não é inteligente e consciente pra nos enganar e a gente continuar achando que ela tá ali de bobeira. Mas a ideia é essa, né? O teste de Turing é mais ou menos assim, é você colocar um ser humano para interagir com uma máquina sem ele saber que tá interagindo com uma máquina, e aí interagir, entenda, texto, voz, jogo, né? Já teve algoritmos que passaram no teste de Turing para jogos, de tipo, a pessoa tá jogando ali xadrez, ou não lembro qual era o jogo, se era Uno, o que era, jogando lá com a pessoa, e aí, com a AI, e a pessoa achou que tava jogando com outra pessoa, em nenhum momento desconfiou que era uma inteligência artificial. Então, essa é a brincadeira. E esse chat aí passa longe de passar no teste de Turing, né? Sim. Conforme você vai brincando com ele, você vai percebendo algumas das repetições do modelo que ele está buscando ali para entregar, então a resposta é muito parecida. Então, em entrevista, eu falei também, para comparar até com a entrevista do Joe Rogan com o Steve Jobs, eu falei, gere uma entrevista do Joe Rogan com o Steve Jobs. Aí ele fez uma entrevista lá que ficou super clichêzona, tudo assim, né? Zero. É isso que eu brinquei, né? De ser o Jota Quest, assim, zero profundidade de verdade, só na superfície ali. Aí eu falei, tá, agora gera uma entrevista de não sei quem com não sei quem. E foi a mesma entrevista, foi basicamente a mesma coisa, né? Mudou uma coisinha ou outra pra adicionar um pouco de personalidade que ele sabe que a pessoa tem por causa dos milhões de textos que foram alimentados lá no modelo, mas o resultado mesmo foi meio pasteurizado. Então, independente de quem tava entrevistando quem, era igual, né? As perguntas, as respostas eram super parecidas. Então, o que eu tô achando divertido é isso, é jogar... É que nem eu falei ontem, assim, por que o frango atravessou o pastrame? Pra ver, assim, joga uma coisinha diferente pra ver como é que o negócio se vira. Mas geralmente, assim, a hora que você sai um pouquinho do normal, ele fala assim, eu sou um modelo de IA, estou sendo treinado, blá 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 blá, sem muito contexto, eu não sei responder. Fala, então, brinca comigo, né? Vamos lá. Então, tá faltando um pouquinho disso mesmo, né? Então, as brincadeiras são isso. Uma hora eu falei hoje, gera uma piada envolvendo uma bola de boliche, 2 freiras e um astronauta. Aí ele fez lá uma piada, eu falei, faz de novo. Aí fez outra piada, então, essas maluquices assim ele consegue fazer, mas se você pedir um pouco de estrutura, de profundidade, por enquanto ainda não sai. Mas o que eu tava pensando é o seguinte, né? Isso é uma coisa que tá disponível pra você se cadastrar e testar, tá de graça pra todo mundo mexer e brincar e tudo mais. É claro que não ia ser incrível. Se fosse incrível, era pago. Né? Quando a gente volta ao papo do Lenza lá, por exemplo, né? Então, e todos os testes, isso aí tá bombando muito nessa semana, tá sendo ótimo pra eles, porque a gente tá alimentando eles com o que precisa pro negócio virar bacana de verdade. Quando ele gera uma resposta, você tem 2 tipos de alternativas. Ou você põe try again, ele gera uma segunda resposta e vai até 15, eu acho, a quantidade de vezes que ele recicla uma resposta, e tem lá os botõezinhos de curtir e não curtir. Resposta é um joia pra cima, um joia pra baixo. Então isso tá ajudando eles a treinarem o modelo com o que de fato é útil e o que não é, né? E você pode também reformular a sua pergunta sem fazer a pergunta nova. Você vai lá editar, edita a pergunta bonitinho e aí com base nisso, ele gera uma resposta nova. Então, tem sido divertido usar como um GPT-3, por exemplo, mas tem sido divertido quando dá carregar uma conversa, ainda que com essa sendo uma brincadeira meio rasa. Mas eu vou deixar o link na descrição também para quem quiser testar e brincar, porque no mínimo pra gente que gosta de tecnologia é interessante, é bacana
brincar e tentar apertar os botões certos pra ver até onde vai e quando que começa a quebrar, né? Porque essa é a parte que a gente acha divertida. A gente tá falando de AI já faz um tempo, né? Aqui não só aqui na DT, claro, na vida, né? No mundo como um todo, mas aqui na DT a gente tá falando do Dolly faz um tempo, né? Enfim, já faz alguns programas que esse assunto tem sido recorrente. E aí eu tava pensando em todos que a gente comentou, enfim, ao longo da vida, eu tava pensando numa parada, né? Conforme a gente vai evoluindo, as formas de interagir com a tecnologia também vão evoluindo, beleza. E aí, antigamente, né? Entendam-me, antigamente, a gente tem, hoje ainda, na verdade, você trabalha com o que você tem de melhor a oferecer, né? Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui, né? No meu caso, eu trabalho com a voz e tal, eu vou lá e falo, passo a emoção e etc. Hoje as pessoas precisam me contratar para ter esse tipo de serviço, né? Para ter essa parada. Daqui a um tempo, você talvez não precise mais, porque a gente vai ter uma IA que vai falar como uma pessoa, né? E aí, enfim, o meu trabalho vai ficar uma coisa muito mais de especialista. E aí a minha pergunta é assim, ó. O que vocês acham que vai acontecer com as próximas gerações dentro dessa parada, né? No sentido de, tipo, eu vou ter tudo... A gente já tem hoje tudo muito fácil com a internet, mas você vai ter tudo muito mais fácil que você vai perguntar pra IA, por exemplo, ela vai tirar um poema. Né? Você não vai precisar ser um baita do escritor pra gerar um negócio legal, pra trocar ideia com alguém, pensando no mainstream do mainstream, né? Quando isso aí estiver, tipo, super rolando, imagina o casal que quer ser conquistado, daí a pessoa vai lá e pede um poema pra IA, daí a gera e a pessoa usa aquilo lá. O que vocês acham, né? Que vai ser essa galera, assim, daqui a um tempo? Tipo, quem que vai ser, usando o exemplo do especialista, né? Quem que vai ser o novo especialista nesse grupo de pessoas? Cara, a gente já falou inúmeras vezes sobre esse assunto aqui, porque a gente sempre acaba nele. Acho que, não sei se a gente quer explorar demais isso hoje, porque senão isso deixa de ser follow-up e vai acabar o episódio aqui, porque é um assunto sem fim. Mas o resumo da ópera, na minha opinião, é o mesmo de sempre. É mais uma ferramenta que torna mais acessível algo que exigia um nível maior de habilidade para você entrar pela porta. É que nem fotografia. Fotografia, antigamente, para você tirar fotografia, você tinha que saber lá o filme, o ISO e a lente, a luz e revelação e química para revelar e para depois... Hoje em dia, você pega o celular e tira foto. Acabou a profissão de fotógrafo? Não, continua existindo. Diminuiu muito o número de pessoas que conseguem viver sendo fotógrafos e fotógrafas, mas continua existindo. É a mesma coisa, só torna mais acessível uma habilidade que antes você tinha que ter, e é isso. O especialista vai continuar sendo especialista. Agora, o especialista de Instagram, que é especialista só no título, esse aí tá com os dias contados. O Ricardo Big falou aqui, diminuiu a altura mínima pra entrar no brinquedo. É bem isso. Perfeito. É lindo. Acho que nem precisa ir pro futuro, é o momento que a gente tá vivendo hoje, né? A gente achava que hoje seria era da informação e não é a era da informação hoje em dia. Hoje em dia é a era da informação rápida. No futuro vai ser a era da informação mais rápida ainda, a era que diminuiu mais ainda a altura mínima para entrar no brinquedo, mas o especialista vai ser aquele cara que realmente entende daquele assunto, né? Que consegue falar sobre aquele assunto sem essas muletas. Não, eu puxei essa parada não muito porque eu não nem querendo alarmar, nem querendo fazer nada, porque eu acho isso muito da hora, cara. O fato de que cada vez mais a gente vai ter acesso a essas paradas e cada vez mais o limite é a criatividade, né? Hoje você tem eu falei do especialista por isso, porque hoje você tem uma porrada de barreira que impede todo mundo de poder fazer qualquer coisa, né? Mas daqui a pouco você não vai ter mais nenhuma barreira pra nada, né? E por mais que seja as pessoas que o Ramo falou, né? Por mais que diminua o lance de profissionais daquela área, vai ter gente que vai continuar vendo disso, mas vai ter gente que vai poder criar muita coisa diferente que, né, de certa forma não poderia, né? Eu falo isso porque eu vejo a galera dentro da dublagem, né? Assim, antigamente pra você dublar um negócio era só no estúdio, aí depois de um tempo, todo mundo podia montar um estúdio com muito dinheiro e gravar coisa em casa. Hoje em dia, cara, qualquer um compra um microfone e tá lá gravando. Eu acho isso animal, né? Eu acho o fato do ser humano poder, a barreira pra ele poder se expressar ser apenas o que ele consegue pensar,
né? Eu acho isso muito louco, cara. Eu tô muito curioso pra ver como que as pessoas vão conseguir gerar coisas, o que elas vão poder fazer com essas paradas no futuro, saca? Eu tô muito empolgado, na verdade. Você tocou num ponto que eu vi uma ou outra discussão sobre isso no Twitter essa semana, mas essa discussão a gente vai ver muito ela acontecer. A gente vai discutir sobre isso aqui ainda, que é o seguinte: se você pega a capacidade, a promessa de capacidade que isso aí tem versus como é que funciona a busca do Google, a busca do Google parece que ela foi feita nos anos 90. E basicamente foi, né? É uma coisa, parece muito atrasada. Então, o exemplo do avião de novo. Eu acabei de falar assim, como é que eu explico para uma criança como é que o avião fica no ar? O negócio inventou a explicação, ó. Imagina você está segurando um balão cheio de ar. O ar dentro do balão faz com que as laterais do balão fiquem nesse formato e impede que o balão fique só aquele plastiquinho, a borrachinha vazia. Então, no avião é a mesma coisa. O formato da asa faz com que a resistência ao ar, o input e tudo mais, faça com que o avião fique para cima. Então, ele explicou de um jeito... Né, eu tô traduzindo em tempo real aqui, tá ficando horrível, mas ainda assim dá pra entender que ele simplificou a explicação. Então, se eu perguntar pro Google como é que eu explico pra minha criança como é que o avião fica no ar, ele vai atrás de um monte de site, que alguns são clickbait, pra você cair no site e explicar a resposta, né? O Google não te entregou a resposta. Talvez não seja a função do Google entregar a resposta, e sim o caminho pra você chegar na resposta. Mas pra pesquisa, pra quem tá pesquisando, você quer a resposta o mais rápido possível, né? Então, o problema disso é que nem aconteceu, por exemplo, com o Stack Overflow. Ele deu um monte de resposta convincente, tudo errado, né? A hora que ele começar a dar um monte de resposta convincente e tudo certo, aí essa tecnologia vai ter impacto gigantesco nesse mercado, por exemplo, de busca já que você não vai cair para lugar nenhum, você, sei lá, você tem que dar a fonte de onde você tirou, né? Você tem a resposta e um monte de fonte embaixo, caminho para você poder se aprofundar na resposta se você quiser e tudo mais. O Google trabalha com muitas responsabilidades que nesse momento esse chat GPT não trabalha. Eu sou um experimento, não me leve a sério, brinque comigo por sua conta e risco. O Google tem uma obrigação... Ele não sabe o que ele tá falando, ele só tá cuspindo um monte de informação que ele mastigou e ele acha que é o que tem a ver com o que você perguntou, né? Então, do lado do Google não, você faz uma pergunta, ele tem um sistema todo que ranqueia o quanto confiável é uma informação, um site para poder botar lá em cima e tudo mais, e aí fica, né, às vezes tem que colocar um disclaimer de alguma coisa junto da resposta, isso aí não tem nada disso, né? Então, mas dá para ver o caminho que isso vai apontar. Dá para imaginar você perguntar pro Google como é que eu explico para minha criança como é que o avião fica no ar, e ele dá uma resposta dessa, ele já dá a resposta, não o caminho para a resposta, né? Então, isso certamente vai ter esse tipo de impacto para coisas desse tipo de interação humanos-máquina, né? Pô, mas a gente falou semana passada sobre retrospectivas de Spotify, Apple Music, como é um absurdo que a Apple ainda não integrou isso bonitinho e tal, mas aconteceu alguma coisa aí nesse meio tempo que eu queria contar para vocês. A maldição de quinta-feira, como a gente gravou na quinta, veio na sexta, né? Porque acho que foi na sexta-feira que apareceu uma notificação. Na cara, toma! É a maldição do dia seguinte, eu acho melhor a gente chamar agora. Exato, acho que a gente pode batizar, assim, a gente pode falar sobre isso, mas antes tirar mais um minutinho aqui do episódio para agradecer o pessoal da i2Go, que também está patrocinando o ADT de hoje. A i2Go é a marca número 1 de acessórios para smartphone e só aqui no Brasil ela conta hoje com mais de 20 mil pontos de venda e com mais de 15 milhões de produtos vendidos, e ela tá com uma promoção especial de Natal bem bacana no site dela, com descontos que chegam até 50%, dependendo, claro, do produto. E além disso tudo, ela tá oferecendo um desconto bacana para quem escuta aqui o ADT, que é de 20% para compras acima de R$150. Voltando à promoção de Natal, ela vende, por exemplo, o cabo USB-C com 33% de desconto, tem caixa de som Bluetooth com 30% de desconto, fone de ouvido Bluetooth também com 32% de desconto, tem carregador veicular, porta-cartão, tem carregador de parede também, controle universal inteligente, câmera inteligente também, e se você usar o cupom ADT20 na hora de fechar a compra, você ganha também 20% de desconto nas compras acima de R$150. Então, para você que está atrás ou de um acessório ou um produto conectado de alta qualidade, com garantia de até 3 anos também, dependendo do produto, contra defeito de fabricação, e quiser aproveitar um desconto ainda por cima, faz o seguinte: acessa o site i2go.com.br, i2go.com.br, e usa o cupom ADT20 na hora de fechar a compra. Mais uma vez, i2go.com.br, cupom ADT20, e garante as compras de Natal com desconto bem bacana só porque você escuta aqui o ADT. Muito obrigado a i2Go pelo patrocínio mais uma vez do Área de Transferência,
e pelo apoio também a toda a Gigahertz. Obrigado. Valeu. Vamos lá, a Apple falou, Rambo? Então toma, o que ela fez com você? Comigo. Veio uma notificação. Ó, que legal, né? Que eu tinha falado exatamente isso. Pô, pelo menos manda uma notificação, né? Olha aqui, né, o seu resumo do final do ano e tal. Beleza, então retiro essa reclamação, eu retiro que não teve nenhuma notificação, teve, mas continua uma implementação mequetrefe, né? Porque o que acontece quando você toca na notificação? Abre o site do Apple Music e você não tá nem logado, você tem que logar de novo, mesmo você já estando no seu iPhone, porque é um site, né? Não é o app do Apple Music, ele não sabe que você tá logado no... Então, beleza. Pelo menos o lance da notificação eles já fizeram. Então, quem sabe até o final do ano que vem, eles integram finalmente essa bagaça dentro do app e não essa gambiarra. Certeza que é um pet project de alguém lá que não conseguiu votos suficientes para despender os recursos necessários para colocar isso no app. Então, acho que agora que lançou o projeto do Apple Music Karaokê, talvez essa pessoa fique livre para no ano que vem fazer a retrospectiva do Apple Music, né? E uma coisa que eu vi, o Marco Arment falando que o pessoal fica, todo fim de ano chega, então, cadê a retrospectiva do Overcast, né? E tudo mais. Então, vamos ver quem vai ganhar primeiro a retrospectiva dentro de aplicativo. Se vai ser o Overcast, que o Marco Arment vai fazer do zero, e ele, para fazer coisas do zero, leva um certo tempo, ou se é o Apple Music, né? Que também faz anos aí que a galera tá fazendo uma pressão para poder fazer a retrospectiva direto lá no aplicativo, mas foi inesperado essa semana, né? Apple Music, um karaokê lá no Apple Music, pra dar uma... tá meio desencontrando informação sobre compatibilidade e tudo mais, mas é tipo aquele Voice Memos, que é um projeto bacana, interessante, que vem meio do nada, que ninguém pediu, mas que vai ter gente que vai tirar uso disso e, não sei, eu achei legal, empolgante, como diria a menina do meme. Cara, eu achei muito bacana. Eu não sou usuário de karaokê, né? Engenheiro de karaokê. Também não, muito menos. Então não é uma parada que eu curta, assim, especial, mas eu achei a sacada muito legal, porque, sei lá, acho que nenhum app de música... Claro que vai vir alguém pra falar, não, mas o app lá, não sei das quantas tem. Beleza, algum deve ter, mas não é uma parada que eu vi dessa forma como eles fizeram, e fizeram de um jeito bacana, pelo que deu pra ver lá, né, na TV, na Apple TV, que você consegue cantar lá com duas pessoas e fazer o dueto e controlar o volume da voz. Mas eu brinquei com isso no meu iPhone e eu vi um uso interessante, não pra cantar, pra você cantar por cima, mas pra você analisar o instrumental das músicas, né? Pra quem gosta de fazer isso, ou pra quem vai fazer cover e quer tirar melhor ali algum instrumento e tal, às vezes você removendo a voz fica mais fácil. Claro que existem já ferramentas de remoção de vocal há séculos não, né? Mas enfim, há décadas pelo menos. Eu lembro que eu brincava com isso já há muito tempo atrás, na época do Windows XP, sei lá. Só que era muito, né? Era ruim, a né? qualidade era bem mequetrefe, ficava todo... A música parecia que tava dentro da água. De um saco assim, plástico. Exato. Exato, Então, é interessante. Eu dei uma brincada aqui. Primeira coisa que me chamou a atenção é a quantidade de faixas no Apple Music que tem esse recurso, que eles falaram, acho que são dezenas de milhões, e eu dei uma olhada ali, tipo, muita música que eu tenho na minha biblioteca tem, desde rock, pop, K-pop, todos os gêneros, de tudo quanto é grupo, cantor, artista diferente, tem esse recurso. Eu achei legal que é um slider, então você pode baixar só um pouquinho a voz ou tirar completamente. Eu não entendi direito como exatamente que isso foi implementado, porque eu tenho a sensação que algumas músicas nas quais eu testei isso, parece que é meio que um algoritmo que foi passado na música para tirar a voz, porque fica um remanescente meio distorcido lá no fundinho, assim, do vocal, que é meio característico desses algoritmos, mas bem melhor do que a música no saco plástico que o Bruno mencionou. E tem outros que já a qualidade dessa remoção do vocal parece bem melhor, que eu imagino que seja faixas para as quais a Apple teve acesso a
as trilhas separadas, que parece que no lance de converter tudo para Dolby Atmos ou boa parte da biblioteca, os artistas entregaram para Apple os stems, né, das faixas para a própria Apple criar o mix lá de Dolby Atmos. Então eles têm os elementos individuais e provavelmente no contrato lá que ninguém deve ter lido, não, se bem que a indústria musical gosta de um contrato, né, então devem ter lido, mas eu ia brincar, né, o contrato que ninguém leu deve estar lá, que eles podem usar para esse recurso. Então, bacana, gostei. Acho que é um bom recurso. Acho que muita gente vai se divertir com isso aí, nem que seja só para ficar vendo como que são as músicas ou analisando os instrumentos ali e tal. Bacana. Eu lembro que no meio desse ano o Spotify tava com um papinho desse, que era o Cante Junto. E eu acho sensacional. O karaokê, tem muita gente que curte karaokê. Certamente, se tiver um equipamento de karaokê, a performance deve ser melhor. Tem lá equipamentos, microfones, aquela coisa toda. Mas, pô... os equipamentos de karaokê que eu já vi até hoje é tudo mequetrefíssimo. É tudo com MIDI. Tipo, aquele do leão, lá, que o logotipo é um leão. Não, e a interface é horrorosa, é lento. Então, aí a Apple descobriu um mercado. Porque eu vejo a emoção da galera com karaokê, não é a minha. Mas eu vejo a galera toda empolgada nos karaokês, com o microfone cantando, churrasco cantando. Acho que, pô, acertou na veia. Essa função de karaokê é aquele tipo de coisa assim, cara, por que você não fez isso antes? Claro, contrato, questão de letra da música, questões técnicas, mas eu achei sensacional. O nível de empolgação pelo karaokê é diretamente proporcional ao nível etílico da pessoa, normalmente. Não, pra mim não tem álcool no mundo, mas cada um. Ou seja, o dia que você vê o Mendes cantando num karaokê é porque ele tá completamente wasted. Ou muito sóbrio, vai saber, né? É o contrário. Tentando sobreviver, né, ao ambiente. Mas bacana, tem essa parte técnica que na Apple TV é só Apple TV nova e iPhones e iPads depende um pouco do modelo e tudo mais, que a galera conseguiu ativar e usar mesmo em modelos que tecnicamente não teriam suporte, então vale dar uma chance pra quem vai achar divertido fazer isso aí. Eu achei uma ideia bacana, uma ideia legal, leve, que pintem mais assim, né? Que ninguém pediu, mas que ajuda a divertir, né? Uma grata surpresa. E isso com certeza foi o pet project da pessoa que deveria estar trabalhando no lembrete lá do final do ano, mas acabou indo pra isso. Esse lance até dos devices, né? Que sempre surge esse lance. Mas por que se funciona? Cara, pet project, eles não querem ficar gastando tempo testando e fazendo isso funcionar redondinho em todos os devices, até os mais antigos. Então, bota a partir desse aqui a gente garante, então vamos a partir desse, aí a gente não precisa ficar gastando tempo de QA, vai nesse aí. Foi o que eu comentei, assim, tem muito cara de um projeto de alguém que ficou lá mexendo 3 semanas nisso e ficou bacana. É assim, é que nem quando eu vejo o Rambo pegar projeto do nada pra fazer, ele acha uma coisa técnica e começa a fuçar. Será que dá pra fazer isso? Então, Dolby Atmos. Você mixa aqui, mixa ali. Pô, dá pra tirar a voz. Legal, acho que eu vou fazer alguma coisa em cima disso. Aí pronto, dá. Depois de um tempo, lança como um recurso. No caso do Rambo ia ser o cara, o Buddy, mas ia dar na mesma, né? Nossa. Isso chegou muito perto de soar muito ruim. Mais uma coisa, eu falei que o karaokê é um recurso bacana que ninguém pediu, um recurso que muita gente pediu e que foi lançado hoje, que estamos gravando aqui. Obrigado, Apple, por não fazer a maldição, que agora é a maldição do dia seguinte. É o Apple Advanced Data Protection, que no vídeo e que a Jonas Stern entrevistou o Craig Federighi, ele falou 62 vezes sobre isso e depois explicou que Advanced Data Protection é uma proteção avançada de dados. Olha só, obrigado por ter explicado isso, que a gente não tinha conseguido inferir ali a partir... Foi uma IA que respondeu isso aí, hein? Eu vou perguntar pro chat GPT depois o que é. Ele falou assim, eu sou um modelo treinado até a data de 2021, não consigo te responder. De qualquer forma, o que é isso? Criptografia ponta a ponta para um monte de coisa que não tinha criptografia ponta a ponta no ecossistema da Apple. Então, fotos, os backups e tudo mais, histórico, não sei se histórico do Safari entra aí, mas um monte de coisa que não tinha agora tem, o que é a Apple, de certa forma, reacendendo a compra de uma briga com polícias e investigações e
Chinas, né? A Jonas Stern até fala sobre isso no vídeo. E é engraçado que o Craig Federighi, ele brinca, a China não veio falar comigo sobre isso. Ele faz, hahaha. Aí seguram meio segundo além do que deveriam, assim, no vídeo. Ele tá só rindo sozinho e fica uma coisa meio awkward. E a piada não encaixou. De qualquer forma, tá aí. Criptografia ponta a ponta finalmente em muita coisa que não tinha no ecossistema da Apple. E aí? As ações da Pegasus, tô brincando porque não tem ações no mercado, caíram, né? Vai falir agora, né? Não tem mais como pegar os dados do iCloud e acessar, né? E quebrar com... Tem mais, agora a chave tá com o usuário. Quer dizer, até o final do ano nos Estados Unidos, é opcional, né? Você tem que ir lá fazer o opt-in, eu quero ter a criptografia ponto a ponto. Você assume responsabilidade, a Apple diz, o dado, aquele sustinho básico, se você perder essa chave aí tá lascado, não vai acessar seus dados. Mas é a coisa certa a se fazer, né? Se os dados são meus, né, eu escolho a criptografia, a chave tem que ficar comigo antes tarde do que mais tarde ainda. E agora, Rambo, e a história das fotos que ficava analisando lá no iMessage, né, dos menores, o conteúdo que tava rolando por aí, como é que fica agora? Interessante, né? Porque quando... Eu vou revelar aqui, eu já sabia que isso ia ser anunciado hoje, porque a gente tinha embargo lá no 9to5Mac, então eu tava trocando ideia ontem com o Mendes sobre isso, e eu falei pra ele, cara, certeza que assim que lançar isso aqui, eles vão anunciar, sei lá, ano que vem vamos habilitar aquele negócio de procurar lá por imagens de abuso infantil nas fotos, que não é no iMessage, né? Era na biblioteca de fotos, lá o esquema todo que se tivesse, sei lá, 30 fotos ou mais que batesse o hash lá, volta, sei lá, um ano atrás no ADT, que a gente discutiu a fundo esse assunto, aí deu toda uma polêmica, a Apple falou, não, calma, vamos parar com isso por enquanto, vamos conversar melhor aqui com todas as partes envolvidas e aí a gente volta a conversar no futuro. Eu falei, cara, acho que agora vai então, né? Porque a gente tinha até comentado na época que seria talvez uma forma de tornar isso mais palatável, falar, não, mas a gente tá fazendo isso porque agora vai ter criptografia ponta a ponta das suas fotos, então é a única forma da gente garantir essa proteção que todos os outros vendors já fazem, é fazer dessa forma aqui. Então eu fiquei surpreso, mas ao mesmo tempo não, que a Apple revelou basicamente foi pra Joanna também, né, Joanna Stern, que não vai mais rolar isso aí não, desistiram, projeto cancelado, é o novo AirPower, né, então a Apple até falou algo no sentido de, tem jeitos melhores de proteger as crianças do que ficar xeretando as fotos de todo mundo, tipo, não foi exatamente com essas palavras, mas foi algo nesse sentido. O que eu achei curioso, porque é uma mudança, é 180 graus no PR, né, e na própria atitude, e que, assim, a proposta de como eles iriam fazer tava num esquema bem Apple, na minha opinião, naquela época, que, tipo, eles iam fazer porque eles meio que, entre aspas, tinham que fazer, mas iam fazer de um jeito que ainda preservava ao máximo a privacidade de todo mundo, mas isso é mais Apple ainda, que é tipo, não, tudo bem, a gente sabe que isso poderia ter um benefício em potencial para a segurança pública e tal, mas a gente não acha aceitável fazer isso, tipo, ficar escaneando as fotos das pessoas, então não vamos fazer. Eu, particularmente, nunca achei um horror o lance que eles iam fazer, comentei na época aqui e tal, então, pra mim, tipo, tanto faz, meio que não ligo nem pra um nem pro outro, mas se entre fazer e não fazer, eu prefiro que não faça, né? Que se eles decidiram não fazer, das duas uma, ou eles chegaram à conclusão que fazer isso iria de fato contra os princípios de privacidade da empresa, ou que não teria como fazer isso de uma forma realmente privada como eles haviam proposto, ou então alguma circunstância que a gente não sabe mudou e eles não precisam mais fazer, porque a gente não sabe o que aconteceu para eles resolverem fazer isso, alguma pressão interna de governo, de alguma coisa que eles sabiam que ia acontecer de lei, alguma coisa que eles sabiam que a gente não sabia, de regulamentação ou qualquer coisa do tipo, ou de relacionamento com algum órgão por aí, e aí esse cenário mudou e, quer saber? Não faz mais isso não, varre pra debaixo do tapete e acabou. Ou até os dois, né? Olha,
agora eu preciso monitorar, entre aspas, né? As fotos, tá bom, mas como é que eu resolvo isso aqui? Pô, mas eu só vou conseguir colocar a criptografia de ponta a ponta daqui a 2 anos. Vamos falar aqui desse negócio aqui, desse jeito mesmo aqui, a galera vai reclamar e a gente empurra isso com a barriga 2 anos até ter a criptografia ponta a ponta. Porque não é só um país, né? Não é só atender os Estados Unidos. Tem a demanda do mundo inteiro, diversos governos a serem atendidos, né? De diversas demandas. Ou seja, unindo o inútil ao desagradável. É isso que você quer dizer, né? O que você falou, Ramo, dessa parada, pra mim, assim, entra no lance de precedente, saca? Que aí acaba entrando na minha humilde opinião aqui, no mesmo lance do iPhone de São Bernardino, né? Que teve a pressão toda pra criar um backdoor, aquela parada toda. E eu acho que aqui acaba sendo, talvez, a mesma parada, né? Assim, se você cria um negócio que vai bisbilhotar as fotos, isso pode ser usado pra muitas outras coisas, né? Se um governo pedir. Então, acho que eles acabam, talvez, esbarrando nisso, né? O que eu fiquei pensando sobre isso é que eu concordo com o Rambo, quando isso foi lançado, não vi problema. Volta ao lance da confiança do ChatGPT gerar respostas que, no dia que der pra confiar nisso, a gente vai tomar como verdade e pronto, não vai ser um problema. Ou se vai ter motivações, se vai ter falhas, não. No caso da Apple, a gente sempre brincou, né? E as criancinhas, o que a gente falou aqui na época, né? E nesse caso era verdade, o benefício que isso ia prover para todo mundo era maior do que o risco, assim como é o próprio caso da criptografia ponta a ponta de dados, né? Que vendo a entrevista do Craig com a Jonas Turner, ela falou sobre, mas e aí, cara, você não vai ajudar criminosos? E a polícia vai ficar brava? E o Craig Federico falou, a gente quer a mesma coisa, que é proteger as pessoas, né? Só que existem diversos aspectos sobre isso e nesse caso aqui, pro bem maior, o que quem lê o Harry Potter sabe que é sempre um risco falar sobre isso, nesse caso faz sentido, né? Então, eu fico... Eu vejo como uma derrota a Apple ter desistido de lançar essa proteção. Como vocês disseram, deve ter um motivo primeiro para ela ter lançado e depois para ela ter desistido, então vai saber se isso já está coberto de uma outra forma que a gente não sabe, ou se era alguma coisa que ia pintar por aí, e se vai pintar ou não, a Apple falou assim, eu tentei, vocês não quiseram, o que vocês querem então, né? Pode ser uma coisa desse tipo, né? Eles se cobriram de todos os lados sem ter lançado nada, o que é curioso, mas ainda assim alguém trabalhou muito à toa, no fim das contas, porque o projeto ou foi engavetado, ou foi enfim, né? A confirmação da Apple é que isso não vai rolar. A gente falou sobre transparência, né, na época, que o fato da Apple estar sendo transparente acabou saindo pela culatra. E aí eu fico me perguntando, e se eles estiverem mandando os hashes das imagens pro servidor e pronto? E, tipo, whatever, tá, beleza, não tá fazendo no device, mas tá enviando, né, não tá enviando as fotos, mas tá enviando lá o perceptual hash lá e tal, e tá escaneando sem você nem saber, que é o que todo serviço online faz e ninguém sabe. Aí quando a Apple resolveu fazer do jeito deles, mais privado, mas como também faz parte do jeito deles ser transparente, aí virou um problema. E um último ponto sobre isso também é na entrevista do Craig, que a Jonas Turner fala assim, vai lançar na China? Ele diz assim, a nossa intenção é lançar no mundo inteiro, na China também. A nossa intenção é a chave enorme de tudo o que foi anunciado sobre isso. A nossa intenção é lançar no mundo inteiro, não quer dizer que vai lançar no mundo inteiro, quer dizer que a nossa intenção é lançar no mundo inteiro. Entre isso tá no mundo da teoria e no mundo da prática, tem muitos processos no meio do caminho, né? Então, não dá pra esperar que isso vai chegar pra todo mundo no mundo amanhã. Vai ser um processo um pouco mais complicado, mas a direção tá certa. Assim como pra mim o CSAM tava certa, a análise dessas fotos no iMessage, na galeria, essa direção também tá certa. Eu faço parte do... E no iMessage lançou. Já faz tempo já o lance de uma criança ir enviar algum conteúdo ou receber algum conteúdo, lançou no iMessage, tá lá. Mudaram algumas coisas e tal, mas lançou. É que não é o negócio de fazer o fingerprinting das fotos que a pessoa recebe, mas sim analisar mesmo o contexto da foto e levantar a mão se tiver alguma coisa potencialmente estranha ali, né? Sim, exato. Sobre esse lance de China e tal, eu vou contar um segredo pra vocês aqui, que o Mendes acho que eu já comentei, mas o Felipe tava avaliando lá, né, como sempre, os betas e tal, pra falar no 95Mac, aí eu tava trocando ideia com ele, e tem um sistema novo no 16.2 chamado Regulatory Domain, no iOS, uma parada interna lá, privada, que não é uma API para desenvolvedor nem nada, mas é um sistema no iOS, no Mac, todos os devices, que a intenção desse sistema é inferir em qual país você está.
com base em N inputs de tudo quanto é sensor e de todos os seus devices e tal. E aí eu fico me perguntando, pra quê? Será que não é pra, né, respeitar questões regulatórias com relação à criptografia e tudo mais? Eu fico me perguntando, tipo, por que eles precisam dessa informação? Uhum. Eu penso sobre isso, por exemplo, que acho que em alguns países o FaceTime não podia ou não pode ainda, então ele vem desabilitado no aparelho. Se você comprar... se comprar em Dubai, era uma coisa assim, não era? Que se você comprasse, o seu telefone, seu iPhone vem FaceTime, se você saísse de lá, não interessa. O seu iPhone vem sem o FaceTime. É que nem acho que na China ou no Japão também, que se você for tirar uma foto, mesmo com o iPhone no modo silencioso, não perturbe, volume 0, ele faz barulho de clique, que é para evitar fotos tiradas sorrateiramente, que sempre são usadas para fins pouco católicos, né? Então, esse tipo de coisa também é legislação, depende da região e tudo mais. Então, ao invés de você bloquear isso no aparelho, né, você usa outras inferências para bloquear só na região mesmo, sem necessariamente ter que ter diferenciação de modelo e enfim, né? Você queimar lá um firmware, um software só num país tal, porque lá não pode FaceTime. E aí você comprou lá, tá viajando e vai voltar pra casa, danou-se, perdeu, não vai ter FaceTime. Exato. Mas não foi só isso, né? O que mais que teve, Coca? Teve novidade pra você aí que gosta de autenticação em 2 etapas? Pois é, a Apple ela falha miseravelmente nesse papo aí de verificação em 2 etapas, porque você tá no computador, tá no Mac, aí ela manda o código de verificação pro próprio Mac, né? Se eu for o hacker, eu mesmo entro na minha conta, ela é super de boa. E se não for isso, ela manda um SMS, né? Eu reclamo, não recebi, manda um SMS que a gente sabe que não é seguro. Eu quero usar meu Ubico. Aí sim seria de fato, né? Aí de fato, né? Seria Advanced Data Protection. Teve isso? Não teve, né? Teve. Então você pode ficar feliz, porque finalmente você vai poder usar a sua YubiKey como two-factor do seu Apple ID. E isso entra, tanto o Advanced Data Protection, que é o End-to-End Encryption, quanto isso, entra naquela discussão clássica de segurança, que é comodidade versus segurança, que a gente vive falando aqui. O lance do End-to-End, você disse, né? Pô, a pessoa perdeu a chave... Tchau, né? Esquece. É a mesma coisa. O Mendes já tava falando pra mim, quando ele ficou sabendo que ia rolar isso. Pô, de repente agora eu já compro a minha YubiKey, finalmente. Eu falei, a sua YubiKey não, as suas, plural, que você tem que ter no mínimo 2. Porque se você só tiver uma e é o seu único meio de two-factor e você perder ou ela estragar, o que quer que seja, danou-se, né? Não tem o que fazer. Então a mesma coisa vale aí. Quem tá pensando em fazer isso, faça, é extremamente seguro. Eu queria ver a cara do ladrão de iPhone que pega lá e faz todo o esquema e tal. Quero ver quando ele se deparar com uma tela de two-factor de YubiKey, né? Até eles aprenderem o que é e aí exigirem que você entregue a YubiKey também. Mas até lá, quero ver a cara do ladrão quando ele vê lá que não vai conseguir invadir a conta, porque não tem como, é impossível sem a YubiKey. Bacana, eu fiquei muito feliz. Com certeza vou correr para habilitar isso assim que estiver disponível por aqui, porque meu Apple ID tem acesso a umas coisas aí importantes, então é bom ficar ligado nisso aí, né, para poder proteger o máximo. E já contei aqui, né, que por exemplo o meu GitHub usa YubiKey, é a única forma de two-factor habilitada lá. Então, muito feliz com essa novidade. Agora, só para esclarecer, isso não tem nada a ver com o Passkey. Eu não vou colocar no iCloud o Passkey para ele se comportar como se fosse uma YubiKey. Olha, eu acho que se você quiser, você até consegue fazer isso, mas aí volta para aquela questão de two-factor que não é two-factor, né? Tá no próprio aparelho. Então, não faça isso. A brincadeira, né? A ideia da brincadeira é que você vai usar uma chave física ou, sei lá, um device Android, por exemplo, que tem passkey, beleza, é outro device, aí tudo bem. Agora, os passkeys lá da Apple, que sincroniza via iCloud, não serve para muita coisa, né? Porque vai vir a mesma situação que você falou. Então, quem quiser realmente precisar, ainda entrando na questão, né, de segurança e comodidade, não é uma coisa que eu recomendo para a maioria das pessoas ainda, pelo menos não como única forma de two-factor. O que eu recomendo para todo mundo é esquece SMS como two-factor. Todo lugar que você puder, você tira isso como opção de two-factor, porque não é seguro. Agora,
YubiKey já é uma parada que eu já acho que é só se você realmente tem ali uma necessidade elevada de segurança, ou se você é nerd que nem a gente também serve. Isso só uma história curiosa sobre isso do two-factor não ser two-factor, né? Que você tá no Safari, no seu Mac, aí você vai logar na sua conta, ele manda o código pro Safari, e você fala, pô, qual que é o propósito disso, né? Eu mandei pro Craig Federico e-mail uma vez e falei, qual que é o propósito disso? Ele falou, então, o Safari do seu Mac não sabe que está no Safari do seu Mac, que é um Mac confiável, então ele segue o mesmo processo de verificação de 2 etapas que seguiria se fossem coisas separadas. Então, é isso. Chat então, tá GPT. A gente já discutiu isso aqui, não tem diferença nenhuma entre você fazer isso e você ter o seu two-factor no 1Password, por exemplo, que também tá no seu Mac. A questão é que você está num device confiável e qual é a brincadeira do two-factor? É se alguém tem o seu usuário e senha, não vai conseguir logar só com seu usuário e senha. E tá cumprindo esse papel. Porque nesse caso a pessoa teria que ter o seu usuário e senha e ter roubado o seu Mac que está logado na sua conta, né? Tá desbloqueado. A mesma coisa vale para iPhone. Então continua sendo two-factor. É engraçado? Poderia então preencher automaticamente o two-factor, já que aparece na frente do campo de login. Eu até já propus pro 1Password, né? Porque o 1Password ele detecta lá o QR Code na tela. Eu falei pra eles, cara, por que vocês não detectam quando pipoca um two-factor da própria Apple? Se eu tô no formulário da Apple, já cospe lá os números, né? Pra eu não precisar, porque é chato, por exemplo, o Podcasts Connect, que é onde a gente entra pra gerenciar os podcasts, ele não tem lá o Remember Me, não tem essa opção. Toda vez que você vai entrar, não importa se é a milésima vez na mesma máquina, na mesma rede, tudo, tem que fazer o two-factor. E é meio chato, né? Fica chato com o tempo. A coisa que eu mais uso do 1Password é o comando de contrabarra, que preenche os campos de senha. Sim. Porque para phishing, se você entra num site zoado e o auto-preenchimento, o cara vai conseguir capturar a tua senha. Então eles desabilitam esse auto-preenchimento, coloca a responsabilidade na tua mão. Se eu cair em phishing, eu tô lascado, porque eu vou lá. A primeira coisa que eu faço é o comando de contrabarra. Então preenche a senha. Se o site estiver mal intencionado, né, for um phishing, vai pegar a minha senha. Mas Mas o 1Password 8, eu não sei se ainda tá no 7, o 8 ele avisa, ele fala, esse site aí que você tá, ou esse app que você tá, não bate com o que tá cadastrado aqui no 1Password. Você tem certeza que você quer preencher? E aí tem tipo a opção pra preencher e já atualizar a entrada lá no 1Password pra contemplar aquele domínio. Mas aí se tiver, sei lá, um mercadolivre.com.br que trocaram o L por I maiúsculo, ele já vai pegar, vai falar, isso aí não é esse site aí não. Isso do comando de contrabarra também tem pra puxar o Text Expander, né, que é o atalho dele é fazer uma coisa dessa. Também, a hora que você tá num campo de digitação de senha, ele fala, atalhos desativados, campo de digitação de senha é coisa séria. A gente não vai ter atalho não vai ter consulta não, faz aí. Aí, finalizando esse pacote de segurança da Apple, teve também o lance de verificação de contato no iMessage, que é uma forma de validar que a pessoa que está mandando aquela mensagem para você via iMessage está mandando de um device que está autorizado e que tem as chaves de segurança daquela conta, que tá todo atrelado lá no keychain da pessoa para, sei lá, se alguém pegou os dados do iMessage do Mendes e botou num device lá e veio me mandar mensagem, vai aparecer lá, não consegui verificar aqui, não sei se é o Mendes de verdade, né? Tudo bem que hoje em dia já tem aquele, né, maybe fulano de tal, então. Mas isso é outra história, não tem nada a ver com isso. Mas nesse caso é só com a pessoa pra verificar. 6 anos e meio, todos os dias, numa mesma conversa janela do iMessage, um dia ele fala assim, talvez seja fulano. Eu falo, pô, agora que você me avisa? Espero que seja. É o iMessage filósofo, né? Ser ou não ser, porque você não é mais a mesma pessoa que você era ontem. Então, talvez não seja você. É filosofia, é só pra fazer você pensar. Mas, enfim, é isso. Não tem muito o que falar. Provavelmente não é um recurso que a gente vai usar ou que
galera vai usar, mas é algo mais pra quem realmente se preocupa. Fale por você. Opa! Porque eu tenho uma brincadeira no WhatsApp, que é falar pras pessoas que elas mudaram de aparelho. Porque o WhatsApp avisa quando muda o aparelho. Aí fala, comprou aparelho novo, né? A pessoa, pô, como é que você sabe? Nem te conto como é que eu sei, tô de olho aí. E agora eu vou poder fazer isso no iMessage também, porque se for um novo aparelho, a pessoa comprou um novo aparelho, vai aparecer lá a notificação, eu posso cutucar a pessoa. Bacana. Eu pensei que você ia contar que você usa a brincadeira da senha quando alguém pede faz algum pedido que se parece golpe. Você fala, manda uma grana pra mim aí, né? Aí você, não, peraí, pra eu mandar a grana pra você tem que falar a palavra-chave aí, qual é a palavra-chave, né? E aí, ou fala uma coisa que só você sabe de mim, e aí a pessoa vai lá, não, então beleza, então eu mando a grana. Bom, quem quiser saber mais sobre o Advanced Data Protection, que o Craig Federighi tá bem orgulhoso com esse nome, eu vou deixar na descrição também o link pra a galera poder se aprofundar a respeito desse assunto. Encerrado esse assunto, chegou a hora de, olha que beleza, fazer mais uma vez o Alô ADT, que está permanentemente de volta aqui no podcast. A parte em que você que escuta o podcast pode fazer perguntas, quer saber a sua opinião sobre alguma coisa, tirar uma dúvida. Assistência técnica não, para isso tem o Google ou o ChatGPT, se você tivesse sentido com sorte. Mas tirando isso, você pode twittar pra gente com a hashtag AlôADT, que a gente pinça as perguntas e traz aqui ao final dos episódios. Mas antes de falar sobre isso, eu quero trazer justamente o patrocínio do Text Expander, que eu acabei de citar, que também está mais uma vez patrocinando aqui o Área de Transferência. O Text Expander é uma das ferramentas mais úteis que eu já usei de produtividade para Mac, e eles têm para Windows também, tem para Chrome, tem para iPhone e para iPad também com teclado customizado, e basicamente você, como diria o Coca, poupa vida com o Text Expander, que você não tem que toda vez digitar o mesmo texto que você digita para preencher o formulário, seu endereço completo, seu telefone, seu e-mail, uma resposta que você manda por e-mail você cadastra isso no Text Expander, cadastra pequenos atalhos de texto também. Eu tenho, por exemplo, @, troca pelo meu e-mail, @tel, T-E-L, troca pelo meu telefone, @end, que é endereço, troca pelo endereço. O SJC, que agora é São José dos Campos, é cumprido digitar, eu troco, coloco só @SJC, ele preenche um cadastro, um formulário, já direto com esse texto, e eu tenho dezenas, talvez já mais de uma centena de atalhos que ajudam muito no dia a dia, os patrocínios aqui de todos os podcasts da Gigahertz também e tudo mais. E o bacana é que você pode cadastrar variáveis para você inserir ou selecionar um campo de um drop-downzinho que ajudam também a você ter um texto que já é meio pré-assado, pré-formatado, mas ainda assim com variáveis que variam, né? Por isso a variável, para você poder preencher também do jeito mais inteligente. Além disso, tem suporte à formatação de texto, então tem link, tem negrito, itálico, tamanho do texto, né? Cor, dependendo do que você quiser fazer. Isso é uma coisa bem bacana. E além disso tudo, eles têm também um suporte bem bacana também a empresas, equipes que trabalham sempre com o mesmo texto. Você tem que precisar de uma equipe grande ou pequena, assim, mais de uma pessoa que tenha que com certeza estar com a versão mais atual de um texto sobre um evento que vai acontecer, sobre alguma coisa da sua empresa aí, você consegue cadastrar e todo mundo tem sempre acesso à versão mais atualizada desse texto ou desses textos. E a parte mais bacana de tudo isso é que você que escuta aqui o Área de Transferência tem um desconto bem bacana que eles oferecem, mas tem que ser por meio do endereço textexpander.com/ADT. Com isso, são 20% de desconto para você assinar o plano anual na opção de plano individual. Então, para saber mais sobre isso e saber como eles podem te ajudar também a ser mais produtivo no dia a dia, acessa lá textexpander.com/ADT. Muito obrigado, Text Expander, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Obrigado, Text Expander. Muito bem, alô ADT, começando com a pergunta do VS, que ele falou que mora no Japão e quer comprar uma Apple TV nova. Pergunta da categoria depende, mas a gente vai poder trazer um pouco mais sobre isso além dessa resposta só. Ele falou que recentemente teve uma redução de preço no modelo de 2021 de 32 GB e a diferença é mais ou menos $55 para o modelo novo de 2022 de 128. Ele comentou que a intenção dele é só para streaming e por isso ele prefere uma entrada Ethernet. Então ele quer saber da gente qual modelo a gente recomenda. Você falou depende, né? Depende de quão sensível você é a uma diferença de $55. Que assim, Apple TV não é iPhone, né? Então você comprar o modelo de 2 anos atrás, o modelo que saiu agora, não vai fazer tanta diferença no longo prazo. Porém, ao mesmo tempo, é o tipo de device que você compra e fica, né? Fica por muito e muito tempo. Então,
sei lá, por uma diferença de $55, vale a pena você pegar o hardware mais atual possível, que vai ter todos os recursos pelo maior tempo possível e um pouquinho mais de performance ali. Ela é menor também, que ela não tem ventoinha. Então eu iria de modelo 2022, mas o comentário que eu quero fazer a respeito é parabenizar essa pessoa por optar pela entrada Ethernet, porque eu tenho escutado muito nos podcasts gringos, tipo Upgrade lá, os podcasts da Relay, eles volta e meia comentando algo de, assim, não, mas eu só uso a Apple TV pra ver vídeo, então eu uso no Wi-Fi mesmo. Mas, cara, como assim? É exatamente o device que você quer que esteja plugado no Ethernet, pra você garantir com a maior absoluta certeza que você nunca vai ver um buffering em nenhum app e que você vai dar play num vídeo em 4K, HDR em qualquer app e ele vai sair tocando na hora em qualidade cheia. E é o que eu tenho aqui, felizmente, tá? Ligar lá Gigabit Ethernet com internet Gigabit. Eu não vou deixar no meu Wi-Fi lá que, tudo bem, é bom, o Eero é um sistema bacana, o Eero que fica lá na sala tá ligado no cabo, então pega um sinal muito bom lá, uma internet rápida, mas não é cabo, né? Então, devices que não são móveis, liga no cabo. Eu volto a falar isso aqui, faça o que for possível para ligar no cabo. Eu tenho um hub lá em cima, porque tem 3 devices ligados no Ethernet e só passamos um cabo, 2 na verdade, mas um tava com problema. Então tem um hub lá, eu instalei um hub na minha sala para poder ligar todos os devices no cabo. Então eu iria do modelo atual e ligar no cabo eu acho essencial para esse tipo de equipamento. E vou lançar uma polêmica aqui. O VS fala, eu prefiro aqui Ethernet. Mas tem que ter a Ethernet, né? Que aí você compra a Ethernet, mas não tem cabo onde você coloca, né? E não adianta nada. Aí compra o Wi-Fi 64 desse ano. Não, e tem um detalhe, Coca, bizarro, que eu dei risada porque é engraçado. Eu, quando fui fazer o setup da Apple TV aqui, porque no outro apartamento eu não tinha Ethernet, então eu usava no Wi-Fi e tinha faniquito toda vez que eu usava a Apple TV, que dava play num vídeo e tinha que carregar, e tá aí, ó, o Wi-Fi. Por que não tá no cabo, né? Porque não tinha cabo. Quando tinha evento da Apple, que eu queria assistir o streaming sem lag, com a qualidade máxima, eu puxava um cabo gigante Ethernet lá do roteador até a sala. Ficava horroroso, mas dava pra ver. Mas enfim, a questão é, quando eu instalei aqui, eu pluguei no Ethernet, que maravilha, né? Vou plugar aqui no Ethernet e tal. Aí quando eu fui reproduzir, pensei, agora eu vou conectar ela aqui no HomePod, né? No par estéreo de HomePod pra ouvir esse áudio maravilhoso. Não tinha o HomePod lá. Não só não tinha o HomePod da sala, como não tinha nenhum HomePod. Aí eu, tá certo, né? O HomePod usa Wi-Fi, então tem que conectar no Wi-Fi também. Aí eu fui nos ajustes de rede, não tinha opção de Wi-Fi. Quando você conecta o Ethernet, desaparece o Wi-Fi completamente lá dos ajustes da Apple TV. Então, para quem vai fazer o setup de uma Apple TV que precisa de Wi-Fi para plugar não, porque não é cabo, né? Mas para conectar no HomePod e tudo mais, para usar AirPlay, você primeiro configura o Wi-Fi na Apple TV e depois você conecta o cabo Ethernet, aí vai funcionar, que daí ela fica tanto no Wi-Fi quanto no cabo. Mas eu achei engraçado isso. Agora, isso é off-topic. Eles estavam na mesma rede, né? Teu Wi-Fi e no cabo eles estão na mesma rede, não estão em rede separada. Tudo a mesma coisa. Aí fica 2 Apple TV lá no Eero. Bom, seguindo aqui com a LODT, o Thiago Bertolino perguntou pra gente se a gente usa o iCloud para fazer backup de arquivos na nuvem ou se a gente prefere outra plataforma. Ele comentou que tá migrando do Google pro iCloud e até agora tá sem muitos problemas, apesar de que ele gostaria muito que tivesse um plano de 1 TB para não ter que pagar os 2 TB. E aí? Eu tenho coisas no iCloud, mas a minha... é arquivo para backup, né? Tem vários lugares para backup, depende do arquivo. Mas eu tenho alguns arquivos no iCloud, passei a usar o iCloud sim para arquivos. Eu não usava o iCloud para arquivos, mas esse ano passei a usar, não me arrependo. Eu sou usuário de 2 TB, não uso. 1 TB daria conta das coisas aqui. Não queria também um plano de 1 TB, mas uso 2 TB. Mas estou satisfeito com o uso do iCloud para arquivos.
Cara, eu acho impressionante como, quando eu vejo o Coca falar das paradas, como eu sou o cara mais nativo que esse Brasil já produziu, né? Eu uso só o iCloud para backup das minhas coisas e funciona muito bem, porque eu tô completamente dentro do ecossistema, né? Inclusive, se eu quiser sair um dia, é um rolê. Mas eu assino o de 2 tera, tenho ele aqui bonitinho, e aí, enfim, tá pra mim e pra Stephanie, né? Pra galera da minha família. A gente não tem problema com nada nesse sentido. E eu, cara, todos os meus arquivos do computador, né, eu deixo tudo no iCloud justamente para eu poder acessar facilmente ali da rua, inclusive da mesa, né? Então, pra mim funciona super bem. Eu recomendo, inclusive. Então, Bruno, aí 2 questões. Primeira questão, eu tenho mais de 500 gigas. Então, às vezes, né, se eu, entre aspas, né, todos os meus arquivos estão no iCloud, às vezes eu quero um arquivo, aí ele tem que baixar o arquivo, que é rápido pra baixar. Isso é ruim. Mas ali, né, tem aqueles, né, 1 minutinho ali, caramba, né, pra baixar. Isso é uma coisa. Segunda coisa, se você só tem um backup, você não tem nenhum. Porque quando perder esses dados, você vai ligar pro Timóteo e falar: Timóteo, sumiu meu dado que tava aqui no iCloud. Ele vai falar o que pra você? Rapaz, sumiu ainda mesmo. É um produto na nossa linha. Cara, eu ia justamente levantar essa questão, porque backup é uma coisa, armazenamento em nuvem é outra, né? Na verdade, o iCloud Drive, Dropbox, essas coisas, eles não são serviços de backup, eles são serviços de sincronização e armazenamento. Então, eu, por exemplo, ainda uso o Dropbox porque tá tudo lá, eu já pago há anos o Dropbox. E tem muita coisa lá, eu já tô com o workflow todo bonitinho. E o iCloud Drive, vamos combinar, ele só funciona de fato faz tipo meio ano. Sim. Que ele começou a funcionar assim, bem. Ruim ainda. E agora tem o CDN no Brasil e tal, então tá mais espertinho. Eu queria que esse CDN trabalhasse com o Fotos também, porque eu não sei porque toda vez que eu tenho que baixar foto do iCloud, esquece. Tipo, vai tomar um café e comer uma pizza, e aí depois, quando você voltar, vai estar em 80%. Mas é uma distinção importante, né? Backup, se você só tem o arquivo no iCloud Drive, não é um backup, é um armazenamento e sincronização em nuvem. Claro que é melhor do que você só ter no seu HD do Mac, porque pelo menos existe uma chance de você ir lá online depois, recuperar o próprio Dropbox, tem um esquema que você pode ir lá e recuperar arquivo deletado e tal, então tem um aspectozinho de backup, mas backup de verdade você tem que ter no mínimo 2 cópias físicas em lugares diferentes. Descobrimos que não tenho backup, então, agora. Cara, mas eu não sou uma pessoa organizada o suficiente pra isso. Eu tinha, antes das nuvens todas, eu tinha 2 HDs não é backup, né? Mas, sei lá, você pode chamar de backup agora, mas eu tinha 2 HDs que eu guardava as coisas e um replicava o outro, né? Então, acho que aí sim eu tinha backup. Mas, cara, conforme foi surgindo a facilidade de você colocar o arquivo lá e ele ficar já na nuvem e tal, eu era uma das pessoas que duvidava da nuvem, né? Eu balmerizava tudo. E aí, enfim, eu não sei, eu não sou organizado o suficiente pra ficar copiando os arquivos a cada X tempos, tipo, eu não consigo, tá ligado? Então tá lá, eu não tenho backup, eu tenho só o meu trânsito em nuvem. Eu vou semear dúvida em você, Bruno. Você tem certeza que todas as suas fotos estão lá? Quando foi a última vez que você acessou aquela foto lá de 2013? 13 de maio de 2013. Quando foi a última vez que você abriu essa foto? Ela tá lá, ela tá íntegra, tá direitinha? Como é que você sabe? Coloca um copo d'água em cima do computador, reza aí pro São Tim Cook. Eu não faço ideia, mas e se você falou, cara, se você quiser falar dessas coisas aí, eu vou ficar sempre com dúvidas aqui, mas você falou disso, toda vez que a galera vem falando de foto, todo mundo fala assim, eu tenho não sei quantas mil fotos e tal, e eu uso o iPhone desde o iPhone 4, né? Cara, eu tenho só 7.000 fotos e eu tiro foto pra caceta. Aí eu fiquei pensando realmente sobre isso, ou o meu pra caceta é pouco, né, não são muitas fotos, ou de fato as minhas fotos estão sumindo aí. Semeia a dúvida, missão cumprida. Eu de backup, de o que eu tenho de importante que eu não posso mesmo perder, eu acho, são fotos. O resto, sei lá, perder histórico de e-mail é minha inconveniência, mas não tem nada absolutamente imprescindível, eu acho, que eu tenho no e-mail. O backup de senhas, tipo do OnePassword, ia ser um problema, né? Assim como o do iCloud Keychain lá também, seria um problema, mas tirando isso, os meus dados, eles são mais transitórios, eu acho, e mesmo foto, acho que, sei lá, eu tô numa vibe que eu, assim, putz, se eu perdesse tudo, ia ser bem triste. Mas acontece, sei lá, assim, tem as fotos que eu tirei que eu acho bonitas, eu lembro delas e, assim, né, não vou poder mostrar pra alguém no churrasco falando, tirei uma foto mó bacana uma vez, não sei onde, e beleza, mas, sei lá, eu tô, não sei, ok, se perder, putz,
é uma grande pena. Eu não gosto de ser alarmista. Porque, né, sei lá, a coisa acho mais importante que a gente tem é o documento de identidade. Se você perder, é aquilo que prova que você é você. Se você perder, você bate na porta lá do Secretaria de Segurança Pública, sei lá, eu sou eu, fui roubado aqui, faz outra pra mim. Eles fazem, né? Então eles conseguem provar que você é você. Acho que essa é a coisa mais importante. Até nisso, se você perder, né, te dão outra, se eu perder as senhas, esqueci senha, vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça. E aí que é o meu ponto, sem ser alarmista. É tão barato você fazer... O backup hoje, a estrutura de nuvem tá tão barato que eu acho que beira a negligência você não fazer. Aí, ó, Bruno beira a negligência. Essa é a minha vida. Bom, por outro lado, eu comprei um HD externo na Black Friday, tá aqui. Que eu tava comentando com o Rambo, que a gente tava em Florianópolis semana passada. Eu falei com o Rambo, cara, como é que você faz pra armazenar as edições todas de podcasts? Porque, assim, né, eu sempre falei que, meu Mac, ele tem 500 GB e tá ocupado 20, 30, e com 6 meses de gigahertz lotou. E o Rambo falou assim, minha grande dica é essa, não guarde nada, guarda só os MP3, você vai ter que pegar os editáveis de novo, não precisa, né? E aí, entre uma coisa e outra, eu tinha comprado o HD externo que chegou aqui, então ele vai ficar na caixa aqui até eu de fato ter que precisar e usar, mas eu segui a dica do Rambo e voltei a ter 80% do HD livre, porque de fato não precisa ter o arquivo editável do área de trabalho 12, né? Ok. Me desprendi disso também. Pra ficar a dica pra quem tá ouvindo e tem podcast também, eu guardo os bloopers. Então, assim, se eu tô editando lá, teve alguma coisa engraçada ou curiosa que não entrou no episódio, isso eu exporto separado e guardo numa pastinha separada. Mas os brutos mesmo eu apago tudo, senão, porque você tem ali 2 horas de gravação em Wave de 2 pessoas, já dá, tipo, 4 GB. Não dá pra ficar guardando tudo. Então, era o problema esse. É que nem aquela coisa, né? Se você tem uma roupa que você não usou nas 5 últimas estações, pega ela, né? E dá encaminhamento, arquivo é a mesma coisa, né? Tem um arquivo aqui, não usou, não precisou até hoje, do área de trabalho 12, sinto muito. E ainda que você tá falando de podcast, né? Que pode querer usar pra alguma coisa depois, enfim, né? Vou revisitar o arquivo, mas, cara, quem trabalha com áudio, por exemplo, no meu caso, né? Que eu só envio um off pra pessoa, cara, eu guardo esse off por 1 ano. Se passou 1 ano, eu não tenho mais, né? Porque não é mais necessário. Já foi, já vinculou, já tá tudo lá. Por isso até que eu não me preocupo tanto com o meu backup, porque, cara, é o que o Mendes falou, assim, acho que eu não tinha pensado sobre, mas acho que também eu me incluo nisso. As minhas informações são mais transitórias, são mais coisas do momento, né? Talvez quando eu, né, fizer um aplicativo, alguma coisa assim nesse sentido, aí acho que a coisa muda de figura, mas no primeiro momento, né, tô bem como eu tô. Muito bem, para finalizar o Alô ADT e o episódio de hoje, o Eric Manzato tá com uma dúvida que eu também tenho, na verdade, que é saber por que o Apple Watch, carregando da esposa dele, eu não tinha essa dúvida sobre o Apple Watch da esposa dele, mas em geral do Apple Watch, por que ele acende a tela quando ele entra no quarto? Já aconteceu com vocês isso? Ele pisa muito forte no chão? Então, a minha teoria é justamente essa. Ele não liga a tela quando ele entra no quarto. Ele liga a tela quando o fato dele abrir a porta dá uma vibradinha ali onde o Apple Watch fica. Eu não sei exatamente qual é o setup lá, mas já aconteceu aqui em casa, de tipo, o Apple Watch tá carregando no balcão ali do escritório, e aí o Apple Watch, quando ele tá carregando, ele entra no modo nightstand, que é pra você deixar lá na mesa de cabeceira, que aí você só dá um tapinha assim, ele exibe ali a hora pra você. Inclusive, se ele tem despertador, você pode usar ele como se fosse aqueles rádio-relógios antigos, né? Que ele toca o despertador, você dá um tapinha ali, ele desliga. Então, eu suponho que seja isso. Tipo, tá dando alguma vibraçãozinha ali, porque ele é bem sensível mesmo. Qualquer tremidinha, ele já acende a tela quando ele tá nesse modo. Então, a minha teoria é que é alguma coisa assim de... É sei pesado. Lá, pisando pé pesado, ou então, eu não sei se, né, aqui, às vezes você abre ou fecha a porta e dá uma pressão, a pressão do ar dentro do ambiente faz algumas coisas balançarem e tal, quando depende do vento, de se a janela tá aberta ou fechada, um monte de coisa, mas pode ser alguma parada assim, acho a probabilidade maior é que seja algo assim. Peraí que eu não escutei nada do que você falou, porque você falou uma coisa no começo, que eu tô aqui procurando os ajustes no relógio, você coloca alarme no relógio, ele tá lá no modo nightstand. Que configuração é essa que se você der um tapinha, só encostar ali, ele é um tapinha nele, nele inteiro ou no botão parar? Porque o botão parar eu sei, mas... Não, um tapa ali na mesa,
batucada nele ali, ele para. Ele, pelo menos, o barulho para. Mas é aquele Não de sei cobrir se a ainda- tela inteira? É, o de cobrir a tela. Não, é tipo, Ah. ele tá na mesa, você vai lá, pum, bate. Bate no Quê? móvel, bate do Eu lado, não bate sabia em dessa. cima, bate onde você quiser. Olha. Agora, Peraí. disclaimer importante. Eu usei isso, tipo, uma vez no meu primeiro Apple Watch, que foi um Série 2. Então, talvez eles tiraram isso, não sei, né? Mas era assim, ele ficava lá de ladinho assim, que nem um rádio relógio, aí ele tocava, você, tipo, batia na mesa, balançava o Apple Watch, ele parava de tocar. Cara, isso vai mudar tudo aqui em casa. Não, é Porque verdade, eu durmo com o Apple Watch só que eu tenho do lado na cabeceira da cama, eu tenho aquele suporte bacaninha da Elago, aquele W3 que imita o primeiro iMac, e a Larissa deixa o relógio dela carregando enquanto ela dorme. O que quer dizer que na hora de tocar o alarme, toca do meu lado. E o relógio acende na hora que tá na hora de tocar o alarme, que ele faz esse negócio de despertar naturalmente. E se eu puder dar um tapa no relógio dela pra ele não me incomodar mais, vai mudar tudo, vai ser bacana. Eu quero fazer. Eu vou testar isso aí amanhã. Eu trago como follow-up. Só tomem no episódio que cuidado vem. aí pra não quebrar abajur e Dar um etc, bico na ou mesa. derrubar iPhone. Eu tô disposto a correr esse risco. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adt/305 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer primeiro a vocês que escutam o podcast, especialmente quem avalia o podcast, quem recomenda também o ADT para mais gente poder descobrir o podcast e se divertir, espero aqui, com a gente toda semana. Agradecer também ao Edu, que edita o Área de Transferência. Acabou de corrigir uma falha que eu acabei de ter aqui na gravação. Muito obrigado, Edu, por ter essa trabalheira toda semana. Agradecer também a i2Go, Sotes Telecom e Text Expander pelo patrocínio também desse episódio. E a vocês, Coca, Bruno e Rambo, por coapresentarem mais esse episódio aqui do ADT. Sempre um prazer e uma honra. Pra falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater Cocatec que a gente troca uma bola, ou no Instagram, no @coca.tech, manda uma DM. Prazer é sempre nosso. Eu sou o @Bruno_Casemiro nas redes sociais mais próximas de você aí. Eu sou @_inside no Twitter e também lá no mastodon.social e também no aquela rede social dos brasileiros, e Guilherme Rambo 2 no Instagram. Valeu. Boa. Eu sou o MVC Mendes no Twitter. Tenho usado só pra ler, por enquanto, o Mastodon. Sou MVC Mendes lá no mastodon.social também. Quem sabe eu começo a usar nos próximos dias. Apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev, que é o noticiário diário da Alura sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escrevo também pro ifeed.pt. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Até lá. Falou, Valeu, tchau, tchau. valeu. E o Twitter dublador, Bruno? O Bruno Gamer? Ah, das minhas lives? É. Eu tô em processo com a minha assessora. A gente tá em processo de construção de como é que chama isso? Do calendário pra fazer as paradas que eu comecei a fazer. Eu faço tudo, boa. fala, quero fazer. Aí eu vou e faço. Aí eu não continuo. Aí a gente sentou pra conversar ontem, daí elas estão montando um cronograma lá pra gente começar a seguir. Ah, legal, boa. Eu quero muito entrar nesse mundo aí de fazer conteúdos mais frequentes. Ah, cada vez que eu vejo um tweet seu, eu falo, será que agora ele marcou mais uma? Mas geralmente é um tweet seu que eu leio e falo, cara, eu não entendi nada do que ele falou. Você falou esses dias, não sei o que lá do Top Ford, não sei o que. E eu falei, nossa, cara, eu não consigo nem saber qual que é o contexto, de onde vem. Eu pesquisei algum que você tweetou esses dias, eu falei, cara, não, eu vou perguntar pro chat GPT, ver se ele tem alguma ideia do que você tava falando, porque eu não consegui. Você lembra o que era? Putz, eu tô caçando aqui, eu tô ganhando tempo pra poder falar aqui e caçar. Mas foram seus tweets recentes, de ontem, de hoje, não sei. Ah, tá falando de Pokémon. Ah. É que eu sou uma pessoa que ou eu explico demais ou eu não explico nada. Eu já me liguei disso. E o Twitter eu tenho que ter um poder de síntese muito grande que eu não tenho, né? Então eu descobri que acho que eu falo pra quem eu falo para quem sabe do que eu tô falando. Pra quem não sabe, eu peco nesse aspecto. É que eu tava jogando Pokémon ontem e eu zerei ele, né? E cara, pra quem é como eu que joga desde pequenininho, tá ligado? Tipo, mano, esse é o melhor jogo já feito. Tirando bugs à parte, né? Enfim, porque o jogo veio bem zoado, cheio de glitch, o Nintendo Switch não aguenta o jogo e tal. Tirando essas partes técnicas, assim, pensando na franquia como
como um todo, esse é o melhor jogo que foi feito, velho. Eu terminei o jogo chorando. Eu falei, nossa, que da hora, velho. Que jogo animal, cara. Fiquei muito feliz. Agora eu entendi o que aconteceu. Ele traz toda a vibe, assim, que você tinha quando você era criança, né? Que todo jogo de Pokémon tem, que você começa ali com o seu primeiro bichinho e tal, mas... além da história, eu não vou ficar falando da história assim, mas além da história ser boa, ele faz um negócio que não dava pra fazer antes, que antes você jogava os Pokémons lá, e pra você poder jogar no competitivo, que era o meu caso, você criava um time desde o começo, né, tinha os seus parceiros, que Pokémon tem toda essa pira de ter os seus parceiros e tal, e aí você era obrigado a abandonar o seu time quando você ia fazer o competitivo, porque tem todo um lance de construção de time que ele fica todo zoado ao longo da aventura, né, você é obrigado a fazer um do zero mais pra frente, no endgame. E nesse não precisa mais, você consegue arrumar os seus bichos lá, treinar eles pra que eles fiquem todos competitivos. Eu achei isso muito louco, cara. É uma parada que pra mim sempre foi muito importante, assim, tanto que, né, eu não consigo criar vários bichos, que eu fico com dó dos bichos, que eles ficam na caixa lá, eu humanizo uma parada que não tem que humanizar, mas agora não precisa mais, saca? Dá pra você manter a parada, então eu tô muito feliz com isso, cara. O jogo é muito bom. Agora eu entendi. O Champion Case era o Pokémon, o campeão do Casemiro do Pokémon. Porque quando você zera, você ganha o título de campeão. Aí os caras se referem a mim agora como Champion Case. Eu falei, a partir de agora eu só quero ser chamado assim. Tá, porque eu entendi o que aconteceu. Assim, o Twitter, cada um constrói o Twitter que preferir, que quiser, né? Eu, por não ter nenhuma ligação emocional com Pokémon, e geralmente ver um Pokémon passando na minha timeline, eu falo, tá, eu tenho Pokémon bloqueado no Twitter. Um dos mutes do meu Twitter é Pokémon. Justo. E aí não fez nenhum sentido. Agora tá explicado.